Boa noite. Mais uma quarta-feira, às 21h30, nós estamos iniciando aqui a nossa live semanal, Bate-Papo Empreendedor, com dicas importantes para você na sua empresa. Boa noite, Fran. Seja bem-vindo, vamos entrando. Boa noite. Só dando um tempinho aqui, pessoal, ir entrando. Então, na nossa live semanal Bate-Papo Empreendedor, a gente traz dicas importantes para você que é empresário, para você que é empreendedor, que quer ficar antenado aí nas novidades, quer ter sucesso no seu negócio, quer alavancar suas vendas, enfim, quer fazer uma gestão financeira eficiente. Oi, Josiane. Oi, Daniel. Então, você fique ligado aqui nas nossas lives semanais, toda quarta-feira, às 21h30, para ficar por dentro dessas dicas, dessas informações aí que a gente está trazendo. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Germany, beleza? Todo mundo me ouvindo bem? Veja Ótica, boa noite. Todo mundo me ouvindo direitinho, gente? Diga aí, por favor. Sim. Tudo normal, né? Beleza. Então tá bom, gente. Obrigado. Bem, gente, então, boa noite oficial, né? A gente está dando início aqui à nossa live semanal, Bate-Papo Empreendedor, toda quarta-feira, às 21h30. Hoje nós vamos falar sobre temas relevantes da semana, tá? Reforma tributária, redução de gastos, taxa de fiscalização, percentual do Simples Nacional, sociedade unipessoal e empresa administradora de imóveis próprios. Começando pela reforma tributária, eu não vou aprofundar nesse tema, até porque eu acho que não é o momento, mas essa semana o ministro Paulo Guedes entregou lá no Congresso Nacional o projeto de reforma tributária. Esse projeto prevê a eliminação de alguns impostos, substituindo por um outro que vai abranger vários impostos em um único recolhimento, né? Mas em princípio não teria... Boa noite, Dante. Em princípio não teria modificação para as empresas optantes do Simples Nacional, enfim. Mas como é um projeto, como vai entrar em discussão no Congresso Nacional e como não há nada definido ainda, eu não vou nem adentrar nesse assunto e deixar para a gente discutir isso quando já tiverem saídas as mudanças, para a gente trabalhar em cima delas e ver o que realmente vai se aplicar às empresas, o que vai mudar aí no meio empresarial. Tá? Mas é importante a gente saber que esse passo foi dado. Eu acho que o Brasil está mesmo precisando de uma reforma tributária. A gente precisa de uma simplificação das obrigações tributárias, a gente precisa de uma redução dos impostos, e eu acho que esse primeiro passo aí foi interessante nesse sentido, tá certo? Segunda coisa que eu queria falar hoje é a respeito da redução de gastos com o pessoal. Como? Ainda está valendo a possibilidade de suspender os contratos de trabalho. Oi, Júlio. De suspender os contratos de trabalho ou de reduzir a jornada e o salário dos empregados. Durante esse período, eles vão receber um benefício do governo, a empresa com isso reduz os seus gastos com folha, reduz os seus gastos com o pessoal e pode ganhar um fôlego aí no seu fluxo financeiro durante esse período em que as vendas tiverem diminuído um pouco. Então, se você ainda não usufruiu desse benefício do governo, ou se você já usufruiu 2 meses de suspensão, ou um mês de redução de jornada de salário, ou 3 meses de redução de jornada, ainda tem a possibilidade de fazer isso mais um mês, tá? Teve a mudança da legislação, a gente já falou isso algumas vezes, eu volto com esse assunto porque é um tema realmente importante. A legislação diz que os benefícios serão pagos na ordem que forem sendo requeridos, conforme tiver orçamento para isso. Então é importante que o quanto antes o empresário que quiser usar, peça logo antes que o recurso acabe e não fique sem possibilidade de receber, tá? Outro tema importante dessa semana é a taxa de fiscalização de estabelecimento, a TFE. Essa taxa é uma taxa anual que as empresas têm que pagar. Normalmente ela é conhecida como taxa do alvará. Antigamente era conhecida assim, a taxa do alvará de funcionamento. Na verdade, ela é uma taxa anual
que as empresas precisam pagar para manter o zoneamento, manter o alvará, o poder de polícia da fiscalização, enfim. Não vou adentrar no fato gerador, mas as empresas que não pagam, elas podem ter problema. No passado, por exemplo, tivemos casos em que o GDF estava protestando em cartório as empresas que não pagassem a TFE. Então, assim, como o GDF manda direto para o endereço da empresa, é muito importante você observar se você recebeu. Se você não tiver recebido, você pode entrar no site do DF Legal, lá no cantinho direito tem imprima o boleto, coloca o CNPJ da sua empresa para fazer impressão. Ou fale com a gente, com a Mafra Contabilidade, que a gente pode fazer a emissão e mandar para você. Mas é uma taxa que tem que ser paga anualmente, vence no dia 31 de julho e é muito importante que se faça esse pagamento. Outra coisa importante que essa semana um cliente perguntou, e de repente pode ser uma dúvida que alguém daqui possa ter também, que é em relação ao percentual do Simples Nacional. O Simples Nacional, quando ele é calculado, quando a sua empresa é optante do Simples Nacional, o percentual do Simples leva em consideração o faturamento médio dos últimos 12 meses. Tá? Então, se você teve um determinado mês em que o faturamento da sua empresa teve um pico, entendeu? Por exemplo, um determinado mês em que o faturamento foi o dobro ou que o faturamento foi o triplo do que é normalmente, aquele mês vai interferir na média dos 12 meses em que ele compuser a média. Então você imagina o seguinte, no mês de dezembro de 2019, o seu faturamento teve um pico. Então, enquanto a média dos últimos 12 meses estiver abrangendo esse mês que teve o pico, ou seja, até dezembro de 2020, né, o seu faturamento vai ficar, o seu faturamento médio vai ficar elevado. E isso pode causar o aumento do percentual do seu imposto. Então, muitos empresários, às vezes, perguntam para a gente, mas por que o meu imposto aumentou, de repente, de um mês para o outro, ele vinha sendo um determinado valor, uma determinada média, um determinado percentual, e, de repente, ele dá um tiro e vai lá em cima. Às vezes pode ser isso. Então, se você tem uma oscilação grande de faturamento na sua empresa, um determinado mês que tirou uma nota alta, um determinado mês que fez uma venda atípica e que aumentou esse faturamento, que teve esse tiro, esse valor relevante, isso pode causar um aumento de percentual do seu imposto. Tá? Então você fique ligado nisso. Se houver isso na sua empresa, quiser conversar com a gente, quiser perguntar para a gente te orientar e saber, e você poder se organizar e se planejar para os impostos que vêm aí para o futuro, você entra em contato com a gente que a gente orienta e explica direitinho quais são as consequências daquele número, daquela venda, daquela nota alta que você está emitindo. Tá? Outra coisa também que um cliente perguntou essa semana, e de repente pode ser a sua dúvida também, é que agora já com um tempinho, existe a possibilidade de ter uma empresa, sociedade limitada, unipessoal. É isso mesmo, o nome é estranho, porque sociedade unipessoal, né? Como é que eu tenho uma sociedade de uma pessoa? Então não seria sociedade, mas é assim que está na legislação. É possível você ter uma sociedade limitada de uma única pessoa. Lá atrás, existia muitos casos em que o proprietário único de uma empresa, ele não queria ter uma empresa individual, porque a empresa individual ela se mistura, se confunde o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal. Então, numa execução judicial, o patrimônio pessoal pode ser executado para pagar débitos da empresa. Então, era muito comum que a pessoa colocava ali com 1% o filho, o irmão, um parente, para poder ter condições de montar uma sociedade limitada. Agora, depois, evoluindo, nós tivemos a Eireli, que foi a empresa individual de responsabilidade limitada, mas que também tinha algumas limitações. O capital social mínimo tinha que ser de 100 salários mínimos, o nome da empresa tinha ali o Eireli e tal, aquela coisa toda. E agora, um pouco tempo atrás, passou a ter a possibilidade de termos uma sociedade limitada, normal, assim como coloca quando há 2 sócios, entendeu? Com um nome normal, com capital, sem exigência de um capital social mínimo, sem nenhum rigor, e podendo ser com uma única pessoa, com um único sócio.
Então, se esse é o caso seu, se de repente você, aí na sua empresa, você tem um único proprietário, ou tem um contrato social em que tem um sócio, tem um parente como sócio, aliás, então você existe essa possibilidade hoje de você tirar esse parente seu, de tirar essa pessoa que você colocou só para compor a pluralidade ali dos sócios e agora manter a sua empresa normalmente com o mesmo CNPJ, com o mesmo nome, o mesmo capital social, podendo você próprio, você ser o único proprietário da empresa, sendo a sociedade unipessoal, beleza? E por último, eu queria falar também sobre a administradora de imóveis próprios. Isso é uma coisa que é um tipo de empresa que não é muita gente que sabe que existe, mas você está aí batalhando, você está aí com o seu empreendimento, com a sua empresa. Muitos empreendedores reservam um pouco de recurso e aplicam em imóveis, né, para aluguel, para ter uma renda passiva aí. E existe uma possibilidade de você constituir uma empresa para gerir imóveis próprios, tá? E qual é a vantagem disso? A vantagem é que, primeiro, você pode blindar o seu patrimônio, até porque quando você coloca os imóveis na empresa, os imóveis passam a pertencer a essa empresa e se você tiver uma execução judicial, uma penhora, qualquer coisa, não pode ser penhorado bens da empresa para pagar débito seu. O máximo que pode acontecer é penhorar cotas da empresa, mas isso na prática não tem efeito nenhum. Segundo, que você pode pagar um valor melhor de aluguel, aliás, de impostos sobre aluguel. Então, enquanto você pode ser tributado aí em 27,5% de imposto de renda sobre aluguel, se você constituir uma empresa administradora de imóveis próprios, você vai reduzir essa carga tributária aí para em torno de 11,33%, 12%. Então, assim, é bem vantajoso. Se você tiver um valor relevante de aluguel, vale a pena você estudar a possibilidade de constituir uma empresa administradora de imóveis próprios para você gerir os seus imóveis, para você reduzir a carga tributária e para você blindar o patrimônio aí da sua família. Tá certo, gente? Eu vi que aqui o Hélio entrou, Enzo. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer tirar alguma dúvida essa semana sobre contabilidade aplicada a micro e pequenas empresas, sobre as novidades que estão saindo aí? Não? Boa noite, seu Paulo. Tudo bem esclarecido, Josiane? Então tá bom, gente. Então eu não vou me alongar muito. A gente tem feito as lives toda quarta-feira às 21h30, o nosso bate-papo empreendedor, um encontro para a gente tirar dúvidas dos empreendedores, trazer novidades, esclarecimentos, dicas sobre vendas e tal. Tenho procurado fazer lives mais rápidas, até para não cansar muito, porque o tema já é um pouco maçante, né? E aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 21h30. Um bom resto de semana para todo mundo. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença e um abração para vocês, viu? Tchau!